Lucas, capítulo 18, Jesus conta uma parábola do fariseu e do publicano. Eu tenho um desejo muito forte de trazer inúmeras mensagens dentro dessa parábola, dentro dessa exposição do Senhor Jesus. Ele diz assim: contou também Jesus esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Eles se consideravam justos e desprezavam os outros. Inclusive, eu quero salientar que um foco dessa mensagem é meu senso de justiça. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, pois não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. 2 coisas: meu senso de justiça e meu senso de virtude. Queridos, a religião imputa no ser humano esse senso de justiça, esse senso de virtude. É incrível o mal que a religião consegue fazer aos homens. Na verdade, o pensamento é que a religião vai religar o homem a Deus, pois assim vem até o termo da religião. Mas, na verdade, ela afasta o homem de Deus. É incrível como ela distancia o homem de Deus. Existe, inclusive, uma frase que diz, eu não me lembro se foi Woody Allen, não me lembro, mas que diz: a religião não ensina os homens a amar os outros homens, mas sim a odiar os outros homens. Ela imputa esse senso de que eu estou certo, do que eu tenho virtude. Eu vivi uma experiência há algum tempo atrás, não somente eu, mas um grupo, né? Em alguns vídeos que nós colocamos aqui no canal, nós falamos dessa experiência de sermos tirados de dentro da religião, de dentro de uma instituição religiosa também, se assim você queira, mais esclarecido. E uma das coisas mais terríveis que nós escutamos ali foi a expressão: Deus está limpando sua igreja. Você já ouviu isso? Aí, aonde você está, no lugar que você congrega, por pessoas à sua volta, pelos líderes da sua igreja, você já ouviu esse tipo de frase? Deus está limpando sua igreja. Isso é uma expressão vocálica que expõe claramente a religiosidade embutida, entranhada, visceralmente entranhada dentro do ser humano. Como ela contaminou o ser humano. Nós ouvimos isso inúmeras vezes, terrivelmente. Por que essa expressão? Porque esses homens, essas pessoas criaram então esse senso de justiça, esse senso de virtude, né? Nós somos os justos, nós somos os puros, nós somos os santos, e eles são a escória, eles são o lixo, e Deus vai limpar sua igreja, só vai deixar os santos aqui. Nós ouvimos isso, queridos, literalmente. Deus está limpando sua igreja. Nós somos o lixo, nós somos o lixo que está contaminando a igreja, e Deus vai limpar esse lixo, deixar só os puros. Nós vivemos esse ataque, nós vivemos
inúmeros ataques, né? Não dá nem para acreditar, né? Uma das citações era que esse grupo ia sair, ia montar uma igreja, ia roubar os cargos. Bom, a graça de Deus nos libertou de forma tão linda que não existe esse pensamento hierárquico. Nós somos irmãos, nós somos uma igreja. Uma igreja, né? E uma das coisas que eu me lembro terríveis foi ouvir e que suscitou também esse espírito de insatisfação, de não concordar, esse espírito que na verdade nos impulsiona a se posicionar. Uma das vezes em uma ceia, em uma santa ceia, a expressão é que essa ceia é somente para os puros, né? Somente para os super santos. Eles não falaram, ou ele não falou super santo, mas falou para os santos, para os puros, somente esses podem participar. Aquilo foi tão terrível para mim. E eu dizia para Deus: o que eu estou fazendo aqui? E Deus falava: meu filho, eu quero que você veja, que você sinta até onde vai a religiosidade no ser humano. E eu senti na pele isso. E doeu bastante. E naquela mesma hora, aquela pessoa que estava lá fazendo essas citações usou um texto inserido lá na história da mulher samaritana, que diz que Deus procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E dentro de mim veio aquela voz linda do Espírito. O adorador que adora em espírito e em verdade não precisa ser necessariamente um verdadeiro adorador. Eu entrei, como assim, meu Deus, como entender isso? E ele dizia para mim tão lindamente: ele, por essas portas agora, pode entrar alguém para a sociedade, que para a sociedade seja alguém à margem dela, alguém que não seja considerado, alguém que não seja bem visto. Mas essa pessoa que não é um verdadeiro adorador aos olhos deles, vai me adorar em espírito e em verdade, porque eu procuro quebrantamento. Essa é a adoração em espírito e em verdade. É a quebrantada, é aquela que não há orgulho, e o quebrantamento pode sair de qualquer lugar. Aquilo mexeu profundamente comigo. O que a religião provoca no ser humano é tão terrível. Ele se torna um juiz, ele se torna um algoz, ele faz as separações, ele consegue odiar, ele se torna mau, ele se torna terrível. Isso, o pior, é chamado de guerra santa. Isso em nome de Deus. O senso de justiça que é embutido. Eu digo isso em algumas mensagens minhas também. Uma das visões que Deus me deu quando ainda estava naquele lugar e relutava contra a graça de Deus, mas o homem só luta contra ela um certo tempo, porque ela o enamora de forma tão linda que uma hora ela o conquista. Mas naquele momento eu ainda relutava contra a graça de Deus e não aceitava, porque eu queria dizer: eu sou puro, eu sou santo, eu tenho os meus padrões, eu tenho os meus princípios, eu tenho tudo aquilo que qualifica um homem em ser um homem de Deus. E eu relutava muito, mas aí eu me lembro que num dia de culto normal eu via como visão dois homens se degladiando. Eu não entendi aquela visão. Existia um ringue e aqueles homens lutavam de forma muito terrível, um tentando dominar o outro.
até que um dado momento, um daqueles homens consegue aplicar um tipo de chave, eu não sei como, mas imobiliza o outro homem. E ele reluta, ele tenta sair, mas não dá tempo. Então, e eu olhava aquela cena, eu olhava tudo o que acontecia. Durante um culto normal, foi uma visão. E aí, em um momento, aquele homem que estava imobilizado, ele bate com sua mão 3 vezes no seu adversário e diz: eu me rendo. Naquele momento eu me quebrantei profundamente e eu vi que eu era aquele homem que estava sendo imobilizado e que Deus só operaria em mim, eu só seria essa plataforma da graça no momento que eu me rendesse. E aí eu fui tirando os muros, as barreiras religiosas, os padrões morais que existiam dentro de mim e fui permitindo que a graça penetrasse no meu interior e realmente fizesse em mim morada. A religiosidade não permitia, meus padrões não permitiam, meus princípios não permitiam. Eu era Mical censurando o Davi. E até hoje eu tento me render e dizer: eu me rendo, Senhor, todos os dias ao teu mover, à tua atuação em mim. Não mais eu, mas a ti, Senhor. E enquanto nós estabelecemos esse senso de justiça, e se você está ouvindo essa mensagem e percebe que você viveu esse momento, que você vive esse momento, você é aquele que julga, aquela pessoa que está aí, porque ela não é daí, estava no nosso meio, mas não pertencia a nós. Você é tão puro, você é tão santo, que aquele irmãozinho que caiu, ele não pertence, porque aí é só de santo. Cuidado, meu querido, você está tão distante de Deus e não consegue perceber, e o pior é que você está fazendo isso em nome de Deus. Cuidado, se você está vivendo esse momento, se você sente que viveu e vive esse momento, ou que tem pessoas e líderes à sua volta que fazem isso, isso é a religiosidade. Isso não tem nada a ver com Jesus Cristo e seu amor. Jesus Cristo, ele não veio criar um sistema religioso, ele veio estabelecer o relacionamento que estava rompido entre Deus e o homem, estabelecer um vínculo de pai e filho. Isso é tão lindo, quem ainda não assistiu um vídeo que eu tenho aí no canal falando sobre a pedra Even em hebraico, tente assistir, você vai ver o vínculo de pai e filho e vai entender como esse vínculo é forte. Jesus veio novamente estabelecer esse vínculo, ele não veio estabelecer uma religião, ele não veio estabelecer padrões. Você vive por padrões. Você já percebeu como a religiosidade, quem é religioso vive nos padrões, ele estabelece uma imagem, essa imagem em cima de padrões. Isso é religiosidade. Ele é o virtuoso, meu senso de virtude. Porque eu sou santo, nós somos santos. E aqui não tem impuro. Cuidado, meu amigo, cuidado. Talvez você esteja fazendo essa oração que o fariseu fez. Graças te dou, Deus, porque não sou como este publicano. Talvez esse é um grande perigo. Você começou sua carreira, seu relacionamento com Jesus Cristo fazendo a oração do publicano. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Você viu sua pecaminosidade, você viu sua necessidade de Deus, mas os anos passaram e você acredita que você melhorou, que agora você tem virtudes, né? Porque agora você conhece a Bíblia, porque agora você tem um título. Oh, meu Deus do céu. Porque agora você é pastor, ou presbítero, ou a líder do grupo de oração, ou a mulher que canta no louvor. Pessoas que usam Deus como sua arma pessoal. Porque eu sou fulano de tal, e eu vou fazer isso. Deus vai destruir tua vida, Deus vai fazer isso.
Deus agora tornou-se a arma dessa pessoa. Cuidado, querido. Você tem um título, você se tornou o fulano, o ciclano agora, né? Cuidado. Você só se distanciou de Deus. Você não está próximo de Deus. Deus não se relaciona com máscara. Deus se relaciona com pessoas. Quando eu tiro todo tipo de máscara. E você não percebe, mas ela cega o ser humano. Ela contamina o ser humano de tal forma. Então agora eu sou fulano. Agora eu sou ciclano. E você começou sua declaração, seu relacionamento de Deus fazendo a oração do publicano. Deus, tem piedade de mim, porque eu sou pecador, mas os anos passaram e agora eu sou fulano de tal. E sua oração mudou. Você não percebe isso? Graças te dou. Você ora de si para si mesmo. Deus, você precisa de mim. Esse local onde nós estávamos, eles tinham um princípio muito terrível. Eles estabelecem a bênção de Deus sobre um local pelo seu nível de crescimento. Quantas igrejas nós temos, como a igreja está cheia, quantas filiais, né? Como a igreja está cheia. Então Deus está nos abençoando, né? Um puro pragmatismo que existiu, se estabeleceu, deu certo, então é certo, Deus está abençoando. Nada mais além do que pragmatismo. E aí Deus está abençoando, porque olha como está rendendo, olha o lucro, olha como estamos estabelecendo outra igreja. A Bíblia diz que a vossa luz resplandeça diante dos homens, ou seja, Deus te chama para aparecer no sentido de ser aquele que no momento aparece com luz. Luz com amor, luz com compreensão, luz com ajuda, luz com dedicação, luz com amparo, luz com socorro, luz com perdão, luz. Aparecer e não crescer. A Bíblia não fala sobre crescer, mas sim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam e glorifiquem a Deus. E estabelecem a bênção de Deus porque crescemos. Agora temos um nome, agora temos inúmeras, inclusive fora do Brasil. Como Deus nos abençoa. Olha, que essa palavra penetre dentro de você. Eu quero te dizer, cuidado. Você começou fazendo a oração do publicano. Tem piedade de mim, Deus, porque sou pecador. Mas hoje, cuidado, você pode estar fazendo a oração do fariseu. Eu não sou como os demais. E aí você coloca seu senso de piedade, seu senso de justiça, seu senso de virtude. E aí você se tornou juiz, você se tornou melhor do que seu irmão, quando na verdade todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça. Somos justificados pela sua graça e não pelo seu nível de virtude. Pense nisso. Eu vou colocar o que eu vou falar aqui em um vídeo separado depois e colocar em outro vídeo por causa da playlist. Lembrei agora, eu não estou com nada escrito, estou apenas falando aqui essa mensagem. No nosso canal tem um playlist que é Sonhos que Libertam. Eu me lembrei de um sonho agora. Deus me mostrou no lugar onde estávamos, na parede que dava acesso ao lado externo daquele templo, dava para a rua. Deus havia me mostrado uma tomada de energia virada para a rua. Vocês compreendem? Uma tomada de energia que existia na parede daquele templo, mas virada para a rua. Um símbolo de que igreja existe para passar energia ao próximo.
ao necessitado, independente de quem seja o próximo necessitado, mas sim daquele que precisa de ajuda, de energia, de força, de amparo, de vida. Esse foi o sonho que Deus me deu em relação à parede daquele templo que nós estávamos. E logo Deus me deu outra visão, que daquele lugar estava jorrando esgoto. Forte, né, queridos? Porém, deixa eu falar para vocês, eu passo naquele local até hoje, e daqueles muros e daquela calçada jorram esgoto. Literal. Isso já faz mais de 2 anos que nós saímos daquele local. E Deus nos deu essa visão. Daqui não está jorrando vida, não está fluindo vida, não há uma tomada de energia, de ajuda ao próximo, mas o esgoto está saindo aqui. Eu pensei em gravar um vídeo daquele local literal e colocar aqui, para que vocês vissem que o que eu falo não é mentira. Naquele local, naquela calçada, existe uma tampa e aquilo está entupido. E desde a época que eu estava lá até hoje, jorra esgoto. E Deus me mostrava que aquele local não era para ter esgoto, mas sim uma tomada de energia para o próximo. Que nós, eu, você, possamos ser essa tomada de energia e entender que esse senso de virtude quem cria a religiosidade, porque somos todos iguais. Que Deus os abençoe, queridos. Shalom.